I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Para iniciarmos, vamos pedir ao Senhor uma semana abençoada, certo? De muito aprendizado. E hoje, como eu já havia passado a atividade da prática linguística, a escrita em questão, hoje nós vamos fazer a correção da página 215 na nossa prática linguística, Aí vocês tinham aí para fazerem a leitura o texto 1, a disciplina do amor, o texto 2, companheiro fiel, e o texto 3, psicologia animal, certo? Creio que vocês já fizeram a leitura, dos textos, e vamos lá a correção da atividade. Gente, é muito importante que vocês façam a correção no livro de vocês, porque quando eu recebo as fotos, eu vejo, quem acertou, quem errou, mas para fazer essa correção no livro, eu tenho que contar com a ajuda de vocês, certo? Então vocês vejam o que vocês acertaram, o que vocês erraram e corrijam, porque isso é muito importante, porque você sabendo do seu erro, você não volta a cometê-lo, certo? E qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição de todos. A primeira questão na página 216 diz o seguinte: os textos 1, 2 e 3 tratam de um mesmo tema, qual é? E aí, pela leitura que vocês fizeram, eles falam sobre o quê? Animais, como gatos e cachorros, que demonstram companheirismo. Então, basicamente, textos diferentes, mas com um tema, falando sobre animais. Então, quem colocou está correto. 2. Os textos 1, 2 e 3 atribuem uma mesma qualidade aos animais citados, enquanto o texto 1 refere-se a tal característica de maneira indireta, os textos 2 e 3 usam um adjetivo para deixar clara essa qualidade. Escreva do texto 2 ou do texto 3 esse adjetivo. Então, qual foi o adjetivo que vocês conseguiram, identificar do texto 2 e 3 para esses animais? Texto 2, fiel. Fiel é um adjetivo. Por quê? Porque ele é uma qualidade dada ao substantivo. Do texto 3, fiéis. Fiéis também é um adjetivo, Por quê? Porque caracteriza esse substantivo. Quem colocou só um ou os dois podem deixar, certo? 3. Dentre os textos, apenas um deles é informativo. Qual é ele? Então, o que quer dizer um texto informativo? O texto informativo é que ele traz informações sobre algo que talvez você não saiba. Você vai saber a partir da leitura. Então, qual desses 3 aqui foi informativo para você? O texto 3. Texto 3. Letra B. Com suas palavras, diga uma característica desse tipo de texto. O que foi que vocês viram nesse texto que vocês souberam que ele é informativo? Quais foram as informações que ele te deu, que deu para saber que ele é informativo? O texto aborda uma pesquisa científica, tem como função informar o leitor sobre um fato real, certo? Quem colocou alguma dessas alternativas, ou outra mais interessante, mas que tem a ver, certo? 4. No texto 1, nosso garoto todo dia. No texto 1, a história narrada se passa na França. Ela ocorre numa cidade grande ou pequena. Que substantivo do segundo
parágrafo confirma sua resposta. E aí, conseguiram? Coceira no nariz. Conseguiram encontrar? Pequena vila. Pequena e vila. 5. No texto 1, no terceiro parágrafo, o narrador pergunta: pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Para quem ele dirige essa pergunta? Essa pergunta ela é dirigida aos leitores do texto. É a pessoa que está fazendo a leitura. Então, na mesma intenção que ele pergunta para quem está fazendo a leitura, certo? Para o leitor. 6. Leia a seguinte passagem destacada no quarto parágrafo do texto 1. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias. Por que foi repetida a expressão todos os dias? E aí? No teu entendimento, né, na tua leitura, por que essa palavra ela foi repetida? A expressão foi repetida porque o narrador quis enfatizar a fidelidade ou a disciplina do cão. Então, você falou uma, duas. Então, se você falou mais de uma vez, você quis, né, passar aquela informação. Então, o narrador aqui, ele tenta, né, mostrar a fidelidade do cão. Por isso que ele fala todos os dias, todos os dias. 7. No último parágrafo do texto 1, lemos a frase: uma tarde era inverno, ele lá ficou, o focinho sempre voltado para aquela direção. Qual é o sentido da expressão lá ficou? A expressão tem o sentido de morrer. E lá ficou, ficou para lá e morreu. Não é assim que a gente fala? Não voltou mais, morreu. Certo? Então, essa expressão ela tem esse sentido. 8. Ainda em relação ao trecho do texto 1, reproduzido na questão anterior, que figura de linguagem identificamos no uso da expressão lá ficou novamente. E aí, lembram das figuras de linguagem? Metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, antítese, qual delas? Catecrese. Dentro que dessa expressão, né, a gente utiliza a figura de linguagem, o eufemismo. Se não se recordam o que é eufemismo, voltem lá e procurem saber. 9. No texto 2, o poeta usou uma letra maiúscula para escrever a palavra gatinho. Por que ele fez isso? E aí? O poeta escreveu com letra maiúscula o nome do seu gato. O poeta quis individualizar seu animal de estimação. Como é que ele quis individualizar? Porque se eu tivesse colocado o gatinho com letra minúscula, poderia ser qualquer gatinho. Ele quis enfatizar que o gato dele, o gatinho dele. Então ele quis individualizá-lo. Ele quis colocar como se fosse praticamente um nome próprio ao animal. 10. Segundo o texto 3, que teoria científica está sendo posta em dúvida? E aí, deu para perceber qual é essa teoria? A teoria segundo a qual somente pessoas e chimpanzés são capazes de experimentar as chamadas emoções secundárias, como culpa, vergonha, ciúme ou orgulho. Quem colocou neste sentido, né, está correta. 11ª. Essa aqui teve até algumas pessoas que me perguntaram, mas ela é simples. A 11ª. Neste exercício, retiramos algumas palavras ou locuções, substantivos e adjetivos do relato a seguir, considerando que o lugar visitado foi o arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco. Observe as fotos e preencha essas lacunas, procurando produzir um texto que transmita ao leitor, algo ao leitor. Aí nós temos aí as duas imagens, aí nós temos lá na página 219. Você iria preencher com palavras, adjetivos
substantivos ou locuções adjetivas. Eu vou falar as sugestões, não precisa que a de vocês estejam iguais. Por exemplo, meu lugar preferido. Se você colocou meu lugar predileto, não tirem, deixem a de vocês, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura já preenchendo as lacunas. Meu lugar preferido. Não consigo parar de relembrar minha viagem para Fernando de Noronha. O lugar é simplesmente lindo. Embora o sol tenha se escondido no primeiro dia, nos outros ele apareceu brilhante. Pude até ganhar uma corzinha. Tudo que eu sempre sonhei. Férias, sol, nenhuma preocupação. E um mar fabuloso. No arquipélago, eu me senti como se estivesse em uma parte do Brasil. Que deu certo. Impressionante. São 17 quilômetros quadrados. A 545 quilômetros da costa pernambucana, onde vive uma população de apenas 3,5 mil habitantes. E o turismo é desenvolvido de forma sustentável, criando a oportunidade do encontro equilibrado do homem com a natureza em um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo. Para chegar a Fernando de Noronha, eu tinha duas opções. Poderia pegar um avião do Recife ou ir pelo mar, num daqueles cruzeiros inesquecíveis. Acho que minha ansiedade falou mais alto. Preferi chegar logo de avião. Assim que aterrissei, fui recebida por uma chuva terrível e passei o resto do dia presa na pousada. Mas na manhã seguinte a diversão começou. Passei o dia pelas praias. Mergulhei com os golfinhos e surfei. Até experimentei o famoso hambúrguer de tubarão. A viagem foi perfeita. Foi perfeita aqui na minha imaginação, viu? Então, se por um acaso vocês preencheram as lacunas com substantivos, adjetivos ou locuções adjetivas, mas que não são iguais a que eu falei, deixem a de vocês, beleza? Vamos lá, 12ª. Observando as expressões destacadas nas orações seguintes, encontre o adjetivo mais adequado. Observe o modelo. O paciente estava com medo. Quando eu digo com medo, eu tenho duas palavras, com medo. Então, eu chamo de locução adjetiva. Então, para tirar essa locução, eu vou colocar apenas uma palavra, que é um adjetivo. No caso, o paciente estava amedrontado. Vocês irão fazer isso com as alternativas seguintes. Letra A. Ela estava sem ânimo. Ela estava desanimada. Letra B. Eram esforços sem utilidade. Eram esforços inúteis. C. O ônibus da escola passa em frente às 6 horas. O ônibus escolar passa sempre às 6 horas. D. Tem um amigo no Rio Grande do Sul. Tem um amigo gaúcho ou rio-grandense do Sul. Letra E. Ele vive com pressa. Ele vive apressado. Letra F. Este perfume é da França. Este perfume é francês. Fizeram essas devidas trocas. 13ª. As expressões destacadas correspondem a um adjetivo, exceto em. Então, todas as alternativas, o termo destacado é um adjetivo, exceto fora uma dessas alternativas. Qual é ela? Letra B. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Então, esse de propósito, ele não está caracterizando o substantivo, então ele não é adjetivo. E última, 14ª, o homem não fala simplesmente uma língua, não a usa como mero instrumento de comunicação. O termo destacado é um. Letra A, substantivo e significa simples. Adjetivo, B, e significa genuíno. C, adjetivo e significa quase.
D, substantivo significa extremo. Letra E, adjetivo significa pouco. Eu não sei se vocês vão chegar à conclusão, né, do que é cada um. Então, no momento certo, nós iremos abordar sobre esses tipos, mas a correta é a letra D. D, a letra E. Adjetivo significa pouco, certo? E por hoje, a nossa aula foi apenas essa correção, então para não acarretar, né, as nossas aulas e não ficar muita atividade para correção, então hoje nós corrigimos a prática linguística. Em um outro momento iremos corrigir, né, a escrita em questão, certo? Uma ótima tarde de segunda-feira, uma semana abençoada a todos nós, né, que o Senhor nos guie. E por hoje é só, tchau, tchau, beijos!